Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o esboço, que é a base da ministração, que está no portal Escola Dominical. Assistam a outras pré-aulas e a outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, facebook.com/portal Escola Dominical, no Twitter, @ebdportal. Se você tem conta no LinkedIn, nós também temos ali uma conta, onde nós disponibilizamos links de outras videoaulas, de outros textos de apoio, de slides, inclusive das outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Ouçam também as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, dentro dos textos sugeridos pelo nosso comentarista, pelo setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da escola dominical, que é a igreja local reunida, que ensina enquanto evangeliza e evangeliza quanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2017, estamos estudando o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Estamos estudando 12 personagens bíblicas que nos ensinam como podemos adquirir o caráter cristão. São exemplos que a Bíblia nos dá de como vivermos agradando a Deus na face da terra. E nós já temos esta lição, pastor José Serafim de Oliveira, nosso companheiro no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, cujas aulas estão abertas a todos que quiserem, podem vir todo sábado às 19 horas, e nós transmitimos ao vivo esta aula, e o irmão pode ultimar os seus preparativos da Escola Dominical nesta aula. Pastor José Serafim de Oliveira, ele diz que o segredo para sermos arrebatados é efetivamente agradarmos a Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Por que Enoque foi arrebatado? Porque ele alcançou testemunho de que agradou a Deus. E como Deus não muda, todos aqueles que alcançarem testemunho de que agradam a Deus serão arrebatados e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Então o objetivo deste trimestre é nos mostrar algumas personagens bíblicas cujos exemplos nós devemos seguir para alcançarmos testemunho de que agradamos a Deus. Porque são personagens que demonstraram o verdadeiro caráter do cristão. Porque foram vidas moldadas pela palavra de Deus e provadas como ouro. A lição de hoje, a lição de número 7, nós vamos estudar Ruth, uma mulher digna de confiança. Não faz muito tempo que estudamos a vida de Ruth. No último trimestre do ano passado, nós estudamos a vida de Ruth, sob o ponto de vista da provisão divina. Hoje estaremos repetindo a vida de Ruth, porque Ruth é a mesma, mas nós vamos estudá-la sob o ângulo da dignidade de confiança. O que é ser digno de confiança? Ser digno de confiança é ser confiável. É
podermos depositar em alguém a confiança. É ter credibilidade. E nós dissemos aqui em nosso esboço que Ruth mostra a credibilidade que deve ter o servo de Deus. Ruth, uma moabita, portanto, alguém que era execrado no povo de Israel, porque os moabitas não podiam sequer entrar no pátio do tabernáculo, por causa do episódio de Baal Peor. Os moabitas eram mal vistos, mas Ruth, apesar de ser moabita, quando ela foi para Israel, ela adquiriu credibilidade. Ela adquiriu a confiança dos israelitas. E não só dos israelitas, mas a própria credibilidade que lhe foi dada por Deus. E Ruth, sendo uma moabita, uma estrangeira, a princípio mal vista, a princípio discriminada, e além de ser moabita, era mulher e era viúva, tinha todos os requisitos para ser desprezada, para ser marginalizada, para não ser considerada em absoluto pelo povo de Israel. Mas quando nós abrimos as páginas sagradas, nós encontramos uma mulher que não só adquiriu credibilidade, que não só obteve uma posição social de relevo em Belém, mas que se transformou em ancestral da dinastia real de Judá, pois ela foi ancestral, ela era bisavó de Davi, e mais do que isso, ela está na genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como uma mulher viúva, moabita, passa a ser da linhagem real e da linhagem messiânica. Como ela se tornou digna desta credibilidade, desta confiança, é exatamente o que nós vamos estudar hoje. E assim como Ruth, que é um tipo da igreja gentílica, tipo da igreja, nós também, que não tínhamos qualquer credibilidade, que éramos desprezados, que estávamos à margem da salvação, à margem da vida eterna, sem qualquer condição sequer de entrar diante de Deus, nós também passamos a pertencer à família de Deus. Nós também somos dignos de confiança. E vendo a vida de Ruth, nós vamos saber como foi que ela, da condição de mulher, viúva e moabita, tendo todos os atributos para ser totalmente desprezada, chegou à posição que chegou. E se ela chegou, nós também poderemos chegar. O que é ser digno de confiança? O que é ser digno de confiança? Nosso comentarista diz que Ruth era uma mulher digna de confiança. Ser digno de confiança é ter credibilidade. É ser merecedor dos outros confiarem nele. E o que é credibilidade? Se nós formos ao dicionário Ruais da língua portuguesa, nós vamos ver que credibilidade é atributo, qualidade, característica de quem é ou do que é crível. Confiabilidade. Então, credibilidade é confiabilidade. E o que é confiabilidade? Diz o mesmo dicionário. Confiabilidade é a qualidade do que é confiável. É fiabilidade. É o grau de fidelidade de uma informação em relação ao original. É a capacidade de uma unidade funcional desempenhar, com o mínimo de falhas ou avarias, dada a tarefa sob certas condições e dentro de um período determinado.
Então, confiabilidade é um grau de fidelidade de uma informação em relação ao original. Algo é confiável quando ele é fiel ao original. E esta é a ideia principal que nós devemos ter. Ser digno de confiança é ser confiável. E ser confiável é ter um grau de fidelidade com o original. Em termos espirituais, portanto, para nós sabermos o que é ser confiável, eu preciso saber o que é o original. Porque ser confiável é ter um grau de fidelidade com o original. E o que é o original? Se nós formos buscar o original na Bíblia, nós vamos ter que ir ao livro das origens, ao livro do começo, que é o livro do Gênesis. E o livro do Gênesis nos mostra o que é o homem original. Nós queremos saber o que é uma mulher digna de confiança, o que é um homem digno de confiança, e nós estamos vendo que ser digno de confiança é ter um grau de fidelidade com o original. E o que é o homem original? Quando nós vamos lá no relato da criação do homem, lá em Gênesis 1:26, nós vemos: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O homem original é imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito para ser um reflexo de Deus na face da terra. O Senhor criou o homem para que ele dominasse a criação terrena e fosse um espelho, um reflexo de Deus. Era imagem e semelhança. Quando se olhasse para o homem na terra, se teria como o homem como um referencial de Deus. Olhando para o homem, as pessoas se lembrariam de Deus. Olhando para o homem, vendo o homem, contemplando o homem, as pessoas teriam uma referência de Deus. O homem é uma referência de Deus. Foi assim que Deus criou o homem. Este é o homem original. É por isso que Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, ele disse: vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. O homem era reto, era justo. O homem era santo. O homem dominava sobre a criação terrena. O homem procurava o bem. O homem tinha senso moral. Ele sabia discernir entre o bem e o mal. Ele tinha conhecimento do bem e do mal. O bem era obedecer a Deus. O mal que ele nunca havia experimentado, porque ele era imagem e semelhança de Deus e, portanto, reto, justo e santo, seria desobedecer a Deus. O homem tinha criatividade, porque Deus o colocou no jardim para lavrar e guardar. Guardar era conservar, proteger, mas lavrar era modificar. Lógico que o homem não era Deus, o homem é uma criatura, Deus é o Criador. Mas a partir do que já criado, o homem tinha capacidade de modificar, de mudar. Foi isto que Deus fez. Este é o homem original. Mas o homem fez mau uso do seu livre-arbítrio
escolheu o mal e praticou o mal, em vez de ficar no bem. E por isso o homem se distanciou de Deus. O homem quis viver independentemente de Deus. E esta imagem e semelhança de Deus foi distorcida. É o que Salomão fala na segunda parte desse versículo 29 do capítulo 7 de Eclesiastes. Vede, tão somente isto achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. O homem procurou viver separado de Deus. O homem procurou distanciar-se de Deus. E esta imagem e semelhança de Deus ficou distorcida, ficou prejudicada. E o homem dava apenas uma pálida noção de quem era Deus. Perdeu-se o referencial. O homem original não pôde mais ser confiável, porque ele não tinha grau nenhum de fidelidade com o original. Os descendentes de Adão nasciam já sob o domínio do pecado, com a natureza pecaminosa, a imagem e semelhança de Adão. O homem caiu, o homem depravou-se, o homem perverteu-se. Não era mais digno de confiança. Não era mais digno de credibilidade. Não tinha nenhum grau de fidelidade com o original. Mas Deus quer salvar o homem. Deus quer restaurar esta imagem e semelhança de Deus. Mas para isso, os homens precisavam ter um referencial. Para isso, os homens precisavam novamente ter a demonstração da glória de Deus. Precisavam novamente ter alguém em quem pudesse olhar e contemplar a glória de Deus. E é por isso que o próprio Deus se faz homem. O próprio Deus se humaniza. E a pessoa divina do Filho vem a este mundo. E vem com que propósito? Vem com o propósito de restaurar a imagem de Deus. Para que nós tivéssemos novamente o homem original. Para que nós tivéssemos uma referência a seguir. Para que se restaurasse a credibilidade. Para que pudéssemos ter em quem confiar. Alguém digno de confiança. E Jesus veio ao mundo. E o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Jesus, o novo Adão, o segundo Adão, ele vem à imagem e semelhança de Deus, porque foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, sem pecado, nunca pecou. Jesus veio a este mundo para ser a expressa imagem de Deus. Novamente nós temos entre os homens a imagem e semelhança de Deus. E olhando para Cristo, nós podemos agora ter de novo o referencial da imagem e semelhança de Deus. O resplendor da sua glória. Por isso que João diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus vem e agora nós podemos olhar para Jesus. E olhando para Jesus, nós vemos a imagem e semelhança de Deus. Ele é digno de confiança. Por isso nós cremos nele, confiamos nele. Ele nos purifica de todo pecado. Por quê? Por ser imagem e semelhança de Deus. Ele nunca pecou.
Ele morre em nosso lugar e nos purifica de todo pecado. E seu sacrifício foi aceito e ele venceu a morte e o pecado. O próprio escritor aos Hebreus diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então ele mesmo fez a purificação dos nossos pecados. E quando nós cremos nele, porque ele é digno de confiança, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, nós passamos então, somos salvos, e passamos então a imitá-lo, a seguir as suas pisadas, a fazer o que ele fez. E assim nós também nos tornamos imagem e semelhança de Deus. A nova criatura, o caráter do cristão nos faz imagem e semelhança de Deus. E por isso nós somos dignos de confiança. Porque Jesus é a expressa imagem de Deus. E nós agora, purificados dos nossos pecados por ele, nós agora podemos imitá-lo, como dizia Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo foi o grande gigante espiritual que foi, porque ele imitava Cristo, a expressa imagem de Deus. Quando nós imitamos a Cristo, nós passamos a ficar cada dia conformes à imagem de Jesus. Ou seja, conformes à imagem de Deus. É o que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E o Filho é a expressa imagem de Deus. Imitemos a Cristo e seremos dignos de confiança. Porque teremos um grau de fidelidade com o original. E o homem original é Cristo, a expressa imagem de Deus, o novo Adão, o segundo Adão. Ou façamos como diz Pedro. Pedro também fala disso. Paulo fala: imite a Cristo e você será a imagem e semelhança de Deus. Pedro diz lá em 1 de Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Sigamos as pisadas de Jesus e nós seremos imagem e semelhança de Deus e seremos dignos de confiança, como ele foi digno de confiança. Quer adquirir credibilidade? Seja imagem e semelhança de Deus. Imite a Cristo, diz Paulo. Siga as pisadas de Jesus, diz Pedro. Mas o próprio Senhor Jesus nos mostra o que devemos fazer para sermos imagem e semelhança de Deus, para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. João, capítulo 13, versículo 15. Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Façamos o que Jesus fez. Sigamos o seu exemplo. Imitemo-lo. E seremos dignos de confiança. Teremos credibilidade. Porque ser digno de confiança é o grau, a confiabilidade é o grau de fidelidade de uma informação em relação ao original. E o homem original é a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus nós encontramos em Jesus Cristo. É por isso que nós dissemos aí, em nosso esboço, que ser digno de confiança é a capacidade de desempenhar, com o mínimo de falhas ou avarias, as tarefas que nos são dadas pelo nosso Senhor e Salvador ao longo de nossa peregrinação terrena, a fim de que cumpramos o seu propósito salvífico, não só nosso, mas de toda a humanidade.
Como é que nós seremos dignos de confiança? Se nós tivermos a capacidade, que não é nossa, mas vem de Deus, de desempenhar com o mínimo de falhas ou avarias as tarefas que nos são dadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao longo da nossa peregrinação terrena. É por isso que Paulo, que disse que imitava Cristo, no final de sua vida ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele cumpriu, com o mínimo de falhas ou avarias, as tarefas que lhe foram dadas pelo Senhor Jesus Cristo ao longo da sua peregrinação terrena. Que estas sejam também as nossas palavras. Isto é ser digno de confiança. E como foi que Ruth adquiriu esta capacidade de desempenhar, com o mínimo de falhas ou avarias, as tarefas que lhe foram dadas por Deus ao longo da sua peregrinação terrena? A vida de Ruth está registrada no livro de Ruth, livro muito provavelmente escrito por Samuel, logo após Samuel ter sido mandado por Deus para ungir a Davi como novo rei de Israel. Samuel, instigado pelo Espírito Santo, especulou a respeito da vida da família deste novo rei. Ele foi a Belém, e certamente ali em Belém, após ter sido mandado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé, ao chegar a Belém, ao organizar o sacrifício e ir à casa de Jessé, ele se informou quem era esta família de Jessé, qual era a origem da família de Jessé. E ele pôde contemplar a mão de Deus já na formação desta família, ao saber da história de Ruth, uma moabita que era bisavó de Davi. Era o período dos juízes, diz o livro de Ruth, capítulo 1, no versículo 1, o escritor do livro de Ruth, muito provavelmente Samuel, nos mostra o período histórico deste livro. Diz assim o livro de Ruth: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. O período dos juízes é um período de grande instabilidade espiritual. Por quê? Por vários fatores. O primeiro, e o livro de Juízes mesmo nos fala quais são estes fatores que levaram a esta instabilidade espiritual. No livro de Juízes, no capítulo 2, nós encontramos as razões de ser desta instabilidade espiritual. Capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. O período dos juízes foi um período marcado pela falta do ensino da palavra de Deus. Não se ensinava a palavra de Deus. A primeira geração do período dos juízes foi a geração posterior à geração da conquista. Quando Josué, Finéias, Eleazar e os Caleb e todos os anciãos que estavam na frente do povo, quando da conquista da terra prometida, morreram, a nova geração que subiu a governar, a administrar, a dirigir a sociedade israelita, não conhecia a palavra de Deus. Houve uma falha muito grande. Assim como Josué não fez sucessor, toda aquela geração não ensinou seus filhos na palavra de Deus, não ensinou a lei do Senhor.
E por isso eles não conheciam a Deus. Irmãos, como nós dissemos aqui, nós precisamos olhar para Jesus, imitar a Jesus, seguir o exemplo de Jesus, fazer o que Jesus fez, para podermos ter a imagem e semelhança de Deus. A lei que Deus havia dado a Israel era a expressão da vontade de Deus. E eles precisavam conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, que naquele tempo era a lei, a palavra de Deus, ela testifica de Jesus. Jesus disse, são as escrituras que de mim testificam. E quando Jesus disse isso, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, porque ainda o Novo Testamento não tinha sido escrito. O assunto da Bíblia é Jesus. E se nós queremos imitar a Cristo, se nós queremos ser imagem e semelhança de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos aprender a palavra de Deus. Pois só seremos conformes à imagem de Cristo se conhecermos a palavra de Deus, se ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. É por isso que Jesus, no final do Sermão do Monte, ele diz que o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Para vencermos, para perseverarmos até o fim, para alcançarmos a glorificação, que é o último estágio da salvação, é imprescindível, indispensável, que nós ouçamos e pratiquemos a palavra de Deus. Senão nós teremos instabilidade espiritual, senão nós fracassaremos espiritualmente. E o período dos juízos foi um período de fracasso espiritual, porque não havia ensino da palavra de Deus. As gerações, uma após outra no período dos juízes, e o livro dos juízes nos retrata isto, todas elas falharam, não ensinaram a palavra de Deus, e por isso o povo pereceu, o povo se desviou, o povo caiu no pecado, na idolatria, o povo se misturou com as nações nativas de Canaã, com as nações em volta de Israel. E isto levou a seguidas opressões e castigos da parte de Deus. Por quê? Porque o povo não conhecia a palavra. E se não conhece a palavra, não pode seguir a palavra, não pode praticar a palavra, e não pode ser imagem e semelhança de Deus. E por isso não pode ser digno de confiança. O período da história de Ruth é um período em que os israelitas tinham uma grande instabilidade espiritual, porque não havia ensino da palavra de Deus. É um período de falta de ensino da palavra. E por causa da falta de ensino, o povo praticava o pecado. Olha o que diz Juízes 2:11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante de seus inimigos. E por que isso? Porque o povo havia feito um pacto com Deus. Quando entraram na terra prometida, 6 tribos subiram ao Monte Ebal, 6 tribos subiram ao Monte Gerizim, e aí eles lançaram as bênçãos e as maldições. Porque se eles seguissem a lei, se eles obedecessem a Deus, eles permaneceriam em paz e prosperidade na terra que Deus lhes havia dado. Se eles desobedecessem a Deus,
Se eles pecassem, Deus lançaria uma série de castigos até o castigo máximo, que era a retirada do povo de Israel. É o que nós lemos em Deuteronômio 27 e 28. Aliás, Deuteronômio 28 só leia os 14 primeiros versículos, que são as bênçãos. Depois, todos os outros 40 e poucos versículos não são lidos, porque falam das maldições. Deus fez um pacto com Israel. A permanência na terra, em paz e prosperidade, dependeria da obediência. E aqui nós vemos o livro de Ruth, que em Belém, e Belém quer dizer casa de pão, porque era um lugar de produção de trigo, de cevada. Até hoje é um lugar de produção de trigo e cevada na Palestina, na terra de Canaã, porque as condições climáticas e o solo são favoráveis a isso. Portanto, a produção do pão tinha em Belém uma grande fonte. Em Israel havia fome. Por que havia fome? Porque este era o primeiro castigo que Deus dava quando havia desobediência. Deus castigava aos poucos, porque Deus é longânimo. Ele queria dar tempo para o povo se arrepender, oportunidade para o povo se arrepender. Em Deuteronômio, capítulo 28, como nós dissemos, a partir do versículo 15, está a série de castigos que Deus daria ao povo se o povo desobedecesse. E lá no versículo 23, um dos primeiros castigos é exatamente a fome, a falta de chuva, que não daria produção e, portanto, haveria a fome. Deuteronômio capítulo 28, versículo 23. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Veio a fome, não choveu, a terra não produziu, para que o povo pudesse se arrepender. Mas o que fez Elimeleque, que era morador de Belém, dono de uma propriedade em Belém, que tinha 2 filhos, Malom e Quilion, e que era casado com Noemi, diante da fome, Elimeleque resolve mudar para Moabe. Porque em Moabe havia fertilidade. Moabe também era uma região fértil. Ela é conhecida pela produção de vinho, pela produção de uva. Elimeleque, diante da fome, ele resolve mudar para Moabe. Este gesto, esta atitude de Elimeleque, revela descrença em Deus. Revela incredulidade. Em vez de se arrepender, em vez de perceber que o povo estava em pecado, e muito provavelmente ele também, e se arrepender e pedir graça a Deus, e confiar nas promessas que Deus havia dito de que na terra de Canaã manaria leite e mel, em vez de voltar-se para Deus e buscar a Deus, Elimeleque resolve ir para Moabe. E é interessante lembrar que naquele tempo havia uma ideia dos deuses serem nacionais. Ou seja, cada deus cuidava da sua terra. Moabe tinha um deus, que era Quemós ou Camós. Elimeleque quis trocar o Deus de Israel pelo Deus de Moabe. Moabe, que era uma terra não bem vista por Deus. Os moabitas não podiam sequer entrar no pátio do tabernáculo, como nós já dissemos aqui. As relações entre Moabe e Israel não eram amistosas. As moabitas haviam pervertido os jovens de Israel e causado grande matança. Mas Elimeleque não quis saber disso. Elimeleque quis ir para Moabe, dar as costas para Deus. Deixou de confiar em Deus. Deixou de crer em Deus. Não quis saber de Deus.
E isso, irmãos, não era algo de momento, não foi só por causa da fome. Mas os próprios nomes dos filhos de Elimeleque, e olha que Elimeleque quer dizer, Deus é meu rei. O nome dele dizia, Deus é o meu rei, ou seja, eu tenho que ser governado por Deus, eu tenho que me submeter a Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Mas Elimeleque contrariou o seu próprio nome. Não quis saber de Deus. Não quis se submeter a Deus. Quis mudar de Deus, quis mudar de terra. E isto, essa descrença, essa incredulidade de Elimeleque, não era algo repentino por causa da fome, não. Veja os nomes que ele deu para os seus filhos. Malom quer dizer doença. Quilion quer dizer definhamento. Olha que nomes que foram dados para os seus filhos, revelando a sua descrença em Deus. Se o nome dele queria dizer Deus é o meu rei, ele pôs o nome de Malom de doença, para como que imputar a Deus a situação difícil em que vivia o povo, que era uma situação decorrente da desobediência do povo, e não da maldade de Deus. Quilion quer dizer definhamento. Elimeleque viu que o povo estava definhando, enfraquecendo, se desintegrando, mas por culpa da desobediência do povo, e não por culpa de Deus. Mas Elimeleque não quis saber de Deus. Irmãos, nós não podemos ser dignos de confiança se não crermos em Deus, se não nos buscarmos a Deus, se não admitirmos as nossas fraquezas, as nossas impiedades, a nossa malignidade, se atribuirmos a Deus e murmurarmos com relação a Deus e nos distanciarmos de Deus, jamais teremos credibilidade. Porque muitos crentes hoje não têm credibilidade, porque eles deram as costas a Deus. Tem o nome de crentes, como tinha Elimeleque. Porque se Elimeleque quer dizer Deus é o meu rei, ele está dizendo, eu sou súdito de Deus, eu sou servo de Deus. Mas ele era servo de Deus apenas no nome, nas suas atitudes. Ao dar nome aos seus filhos. E ao resolver, quando chegou a fome na terra, mudar-se para Moabe, ele revela quem realmente ele era. Um descrente, um incrédulo. Por isso ele não tinha credibilidade. Por isso ele não tinha confiança. Não era digno de confiança. Noemi o seguiu. Mas Noemi quer dizer atraente, agradável. Noemi, como serva de Deus que era, ela continuava crendo em Deus. Ela não deixou de crer em Deus. Mas, como a própria lei mandava que a mulher devia seguir ao marido, diante da ordem do seu marido, ela o seguiu. Mas ela foi para Moabe, mas continuando a confiar em Deus, continuando a crer em Deus. E como é que nós podemos dizer isso? Porque quando ela chega a Moabe, Malom e Quilion casam-se com moabitas. Malom casa-se com Ruth, Quilion casa-se com Orfa. Não é? É o que nós vemos aqui. No capítulo 1, versículo 2 de Ruth, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então, nós vemos que Malom e Quilion tinham o mesmo espírito do pai. Casaram-se com moabitas, o que a lei não permitia que se fizesse. Porque eles tinham o ânimo de permanecer em Moabe. Haviam abandonado Israel e o seu Deus. Mas não deu nada certo. Não deu nada certo. Elimeleque morreu, Malom e Quilion também morreram.
Toda a vida que se quer construir independentemente de Deus será um fracasso. E por que nós dissemos que Noemi não tinha o mesmo espírito dos filhos e do esposo? Porque, pela narrativa, nós vemos que quando Noemi morre Malom, morre Quilion e morre Elimelec, Noemi resolve voltar para Israel. E suas noras, viúvas e moabitas, resolvem ir com ela. Ou seja, ela era digna de confiança. Orfa e Ruth podiam dizer, olha, esses homens vieram para cá amaldiçoados, são estrangeiros, morreram aqui, estamos agora livres para continuar na nossa terra com pessoas da nossa gente. Eles não tiveram nada a oferecer, nos colocaram numa situação terrível, e a situação em Moabe de viúvas era bem pior do que Israel. Israel havia normas na lei de Moisés para amparar as viúvas, o que não acontecia nas nações gentílicas. Ruth e Orfa podiam dizer, essas moças são os amaldiçoados. Mas quando Noemi resolve voltar para Israel, o que seria para elas uma liberação total, elas resolvem voltar com ela. Por quê? Porque Noemi havia adquirido confiança e credibilidade junto às suas noras. E mais do que isso, nós vemos que quando Ruth chega a Israel, ela tinha conhecimento dos costumes de Israel. Ela tinha conhecimento do Deus de Israel. Tanto que ela não abandonou Noemi. Orfa foi convencida por Noemi a voltar para Moabe. Porque Noemi disse, eu não tenho condições de dar maridos para vocês. Eu sou uma viúva. Eu vou voltar para Israel. As moabitas em Israel não são bem vistas. Eu mesmo não serei bem vista porque mudei para Moabe. Eu não tenho nenhum futuro para dar para vocês. Orfa foi convencida e foi embora. Mas Ruth não. Ruth, Deus, o teu Deus será o meu Deus. Por quê? Porque Noemi mostrou às suas noras quem era o Deus de Israel. Apesar delas ter acompanhado seu marido, Noemi mostrou quem era Deus, que confiava em Deus, falou a elas a palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus àquelas jovens, e elas creram em Noemi, e Noemi era digna de confiança. Por quê? Porque Noemi procurava agradar a Deus. Ela era agradável, atraente. Nós temos que ser Noemi, nós temos que ser agradáveis e atraentes. Nós temos que confiar em Deus. Nós só seremos dignos de confiança se nós confiarmos em Deus. Orfa resolveu voltar, mas Ruth foi resoluta. Ela disse, só a morte vai me separar de ti. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que morreres, ali eu serei sepultada. O teu Deus será o meu Deus. E quando Noemi viu que Ruth estava resolvida a segui-la, deixou de estar com ela, e Ruth e Noemi foram para Belém. Voltaram para Belém. Ruth é digna de confiança, como diz o nosso comentarista, em primeiro lugar porque ela creu. Ruth creu em Deus. Confiou em Deus. Mesmo diante da morte do marido, da morte do cunhado, da morte do sogro, mesmo diante da miséria em que ela ficou em Moabe, ela creu em Deus. Será que nós cremos em Deus mesmo diante de circunstâncias tão adversas? Nós só adquiriremos credibilidade e confiabilidade. Nós só poderemos ser imagem e semelhança de Deus. Nós só teremos grau de fidelidade com o original se, em primeiro lugar, nós crermos no original. Se nos voltarmos ao original. E foi o que fez Ruth. Ela resolveu ir para Israel, mesmo sabendo como seria tratada como moabita em Israel. E chegam a Belém.
E a recepção não é boa. As pessoas, ao verem Noemi, certamente viram uma mulher amargurada. Ela mesma diz, olha, não me chamem Noemi, mas me chamem Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Certamente o sofrimento que ela teve em Moabe estava estampado em sua face, em seu semblante. Ela era uma mulher que tinha saído com seu marido e seus filhos e voltava só. Voltava com a roupa do corpo e ainda acompanhada de uma moabita. Todos ficam espantados ao ver a degeneração, ao ver a queda vertiginosa que tivera Noemi. Mas quando elas chegam a Belém, e apesar desta recepção não muito agradável, Ruth começa a demonstrar características que a levaram a ser digna de confiança. Elas chegaram perto, no princípio da cega da cevada. Olha o capítulo 1, versículo 22 de Ruth. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Era o princípio da colheita. Noemi não tinha onde cair morta. Não tinha teto, não tinha terra, não tinha nada. Mulher idosa não podia trabalhar. Viúva, desamparada. Ruth, uma estrangeira. Viúva, desamparada, mas jovem. E Ruth, conhecendo como conhecia, por ter sido ensinada por Noemi a palavra de Deus, sabia que na época da colheita, as viúvas, os órfãos, os pobres, tinham direito a recolher a respiga, ou seja, tudo aquilo que fosse colhido e caísse no chão, não era para ser colhido, era para ser deixado para os pobres. E o que tivesse no canto da lavoura também não era para ser colhido, para ser deixado para os pobres. É o que está lá em Levítico, capítulo 23, versículo 22. Levítico 23 e 22. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ruth sabia que era uma estrangeira, uma moabita. Não tinha direito sequer a entrar no tabernáculo, no pátio do tabernáculo. Mas ela sabia que Deus, o Deus que lhe havia pregado sua sogra Noemi, este Deus amparava o estrangeiro através das espigas caídas e do canto das espigas. E ela então pede à sua sogra que lhe deixasse participar da respiga da colheita. E com esta atitude, Ruth nos mostra como nós devemos adquirir a credibilidade. Nós adquirimos a credibilidade quando nos assemelhamos a Deus, quando nós buscamos nos assemelhar a Deus. Porque ter credibilidade é ter grau de fidelidade com o original. O original é Deus. Então nós temos que ser semelhantes a Deus. Ser conformes à imagem do seu filho. Aí nós adquirimos credibilidade, confiabilidade. E como foi que Ruth procurou se assemelhar ao Deus de Israel? Em primeiro lugar, ela trabalhou e era disposta para trabalhar. Deus é trabalhador. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus também é trabalhador. O Papa Paulo VI, que foi Papa de 1963 a 1978, foi o
primeiro Papa dos tempos modernos a visitar Israel, quando ele estava em Nazaré, ele proferiu uma pregação, um discurso, na verdade, onde ele disse que a grande lição que Jesus deixou dos 12 aos 30 anos, que é o ano do silêncio bíblico, foi a lição do trabalho. O que Jesus mais fez na face da terra? Foi trabalhar. Quando ele vai a Nazaré, as pessoas o identificam como o carpinteiro, filho do carpinteiro. Isso nos mostra que o que mais Jesus fez aqui na terra foi trabalhar, e trabalhar secularmente. Porque quando nós trabalhamos, nós nos assemelhamos a Deus. Ruth adquiriu confiança, é uma mulher digna de confiança. E como foi que de Moabita, viúva e mulher, que tinha tudo para ser marginalizada, ela transformou-se em ancestral de Davi e de Jesus. E adquiriu uma posição social em Belém, casando com Boaz. Porque, em primeiro lugar, ela trabalhou e era disposta a trabalhar. Se você quer ser digno de confiança, seja trabalhador e seja disposto a trabalhar. Ruth pediu à sua sogra para ir ao campo. Olha o capítulo 2, versículo 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Ela não só trabalhou, não só estava disposta a trabalhar, mas trabalhou com dedicação. Veja o que ela disse no versículo 7, desse capítulo 2. O moço, falando com Boaz. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ela não só trabalhou, mas trabalhou com dedicação. Procuremos demonstrar as qualidades de Deus em nós, as qualidades de Cristo em nós. Ruth começou a mudar a sua condição porque ela trabalhou e era disposta para trabalhar. Em segundo lugar, porque ela foi humilde. Ela se submeteu à respiga. Ela assumiu a sua condição de pobre e estrangeira. Ela não ficou murmurando, não ficou reclamando. Ela assumiu a posição que tinha e foi na posição que tinha com humildade. Ela primeiro pediu a sua sogra autorização. Depois, ela foi participar do lançamento de sortes. Veja o capítulo 2, versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ela não escolheu onde trabalhar. Ela foi lá. Se fosse nos dias de hoje, talvez distribuísse senha. E como ela era moabita, mulher e viúva, certamente ela ficou no fim da fila, até porque ela é uma forasteira nova na cidade de Belém. Mas ela se submeteu a tudo. E lhe deram uma parte do campo. Certamente não era o melhor campo, aos olhos humanos. Mas aí Deus já fez com que ela fosse para o campo de Boaz. Ela nem sabia quem era Boaz, nem sabia que Boaz era da família de Noemi, mas o campo que lhe deram, ela ficou. E se dedicou. Ela foi humilde. Irmãos, para nós adquirirmos a imagem e semelhança de Deus, para nós sermos dignos de confiança, para nós alcançarmos a glorificação, nós precisamos ser humildes. E vamos aprender humildade com Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus 11 e 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus humilhou-se, vamos lá, em Filipenses capítulo 2, nos mostra a humildade de Jesus. Filipenses 2 e 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Isso aí é o esvaziamento, esse aniquilou-se, que no grego é a kenosis. Mas como homem, ele também se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se fez maldito, se fez criminoso. Nós, que somos homens, precisamos nos humilhar. Aprender com Jesus, que foi manso e humilde de coração. E aí nós vamos encontrar o descanso para as nossas almas. E aí nós vamos viver para sempre com o Senhor. Só seremos imagem e semelhança de Deus se formos humildes. Deixemos de lado a arrogância e a soberba. A arrogância e a soberba são próprias do diabo. O diabo que disse, serei semelhante ao Altíssimo, subirei acima de Deus. Não faça isso. Seja humilde, submisso à vontade de Deus. E você será digno de confiança. E você terá credibilidade. E você terá um grau de fidelidade com o original. Será a imagem e semelhança de Deus. Mas tem uma terceira coisa que Ruth fez. Ela teve fé em Deus. Ela confiou que Deus daria o sustento a ela e a sua sogra. Por que ela foi para a Respiga? Porque ela aprendeu com Noemi que Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas e do estrangeiro. Ela sabia que não passaria fome em Israel, porque Deus lhe daria o necessário para a sua sobrevivência. Ela confiou em Deus. Ela pegou a fila, foi para o lugar que lhe foi sorteado e começou a trabalhar. E quando Deus começa, e quando nós começamos, Deus começa também. Quando ela foi para a fila, Deus já fez escolher o campo de Boaz, porque Boaz seria o remidor dela e de Noemi. Confiemos em Deus. Confiemos em Deus. E, por fim, Ruth observou o princípio da autoridade. Ela pediu autorização a Noemi para fazer a respiga. E só foi depois que Noemi autorizou. Depois, lá no campo, Boaz, ao ter conhecimento de Ruth, ao saber quem era ela, e ela adquiriu credibilidade porque ele soube da história de Ruth, e mandou que Ruth ficasse no seu campo. E ela obedeceu, ficou no campo. Depois participou também da colheita do trigo. E depois, quando Noemi mandou que ela fosse pedir a Boaz que ele o remisse, ela fez exatamente como Noemi a mandou. E por isso obteve a remissão por parte de Boaz. Ela sempre observou o princípio da autoridade. Quer adquirir confiança, quer adquirir credibilidade. Não seja rebelde, não seja insubmisso, seja obediente. Então, rememorando aqui, nós temos que Ruth adquiriu credibilidade, porque trabalhou e estava disposta a trabalhar, e trabalhou com dedicação. Foi humilde, teve fé em Deus, e observou o princípio da autoridade. Mas também ela foi prudente. Vejam bem que ela trabalhou, parou só um pouquinho para descansar, voltou a trabalhar,
Quando Boaz a chamou e mandou que ela ficasse no campo, ela ficou. Ela só foi comer junto com os empregados quando Boaz determinou que ela o fizesse. E ela só foi pedir para ser remida quando Noemi mandou que ela fizesse. E com todo cuidado, ficou aos pés de Boaz, fez o pedido a Boaz e aguardou a solução do caso. Devemos ser prudentes. A Bíblia diz que a prudência é a ciência do santo. E Jesus disse, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E por causa disso, Ruth ganhou a benevolência de Boaz. Boaz mandou que se jogasse um pouco mais de espiga no chão para ela. Boaz intercedeu por ela, orou por ela. Você vê lá em Ruth, capítulo 2, versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas águas te vieste abrigar. Quando nós procuramos nos conformar à imagem de Deus, nós adquirimos credibilidade. As pessoas veem as nossas ações. E os justos, os salvos, aqueles que podem interceder por nós, porque Deus só ouve aos que são tementes a Ele, estes começam a interceder e a orar em nosso favor, e as suas orações são ouvidas. Como diz Tiago, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando nós adquirimos a credibilidade, nós ainda somos beneficiados pela benevolência dos justos. E Boaz acabou remindo Ruth. Ruth, ao final da segunda colheita, a colheita do trigo, seguindo a orientação de Noemi, foi aos pés de Boaz e pediu para que Boaz a remisse. Havia um remidor mais próximo, mas Boaz foi a ele e fez a oferta. Mas disse que quem remisse as terras de Elimeleque deveria se casar com Ruth. Aquele remidor mais próximo não quis se casar com Ruth. E Boaz então se casa com Ruth. Ruth deixou de ser viúva para ser esposa novamente. Deixou de ser pobre para ser rica, porque Boaz era um grande proprietário em Belém. Ruth teve um filho chamado Obed, que quer dizer adorador. Noemi foi sua ama, porque Noemi também foi amparada com o casamento de Ruth com Boaz. Ruth passou a ser mãe de filhos, em vez de uma mulher desamparada e solitária. Mas isto é pouco. O escritor de Ruth, do livro de Ruth, disse que Ruth foi a bisavó de Davi, que seria o rei de Israel. Ela se transformou ancestral de uma família real. Mas isto é pouco. E isto nem mesmo Samuel soube. Ruth seria a ancestral de Jesus Cristo. Uma mulher digna de confiança. Porque procurou ser a imagem e semelhança do Deus em que creu. Será que nós podemos ter esta mesma credibilidade?